Olá pessoal, tudo bem? O Emerson Soares aqui no Acadêmico Resolve. Para quê, gente? A gente vai então resolver a prova de 2017 do vestibular da Universidade Federal, a avaliação de história. Venham comigo que a gente vai dar o caminho das pedras, né? Verificar como é que cada um desses elaboradores de questão estavam pensando ali para poder cobrar os conhecimentos de vocês. A reta está no final, mas ainda há tempo para a gente poder revisar, e sempre é tempo da gente revisar as nossas queridas questões. É sempre interessante a gente observar, através das questões, o que é que está sendo pedido para a gente. E aí a gente vem com essa primeira questão aqui do vestibular de 2017. Vamos subir aqui a tela azul para ver o que ela está pedindo aqui para a gente. Bora lá, pessoal? Opa, vamos ver. Opa, em Boa Vista, capital do estado de Roraima, encontra-se a Feira do Produtor, onde são comercializados diversos tipos de cereais e tuberosas, como milho e mandioca. Esses produtos são nativos da América. Peraí, nativos da América? Sim, são nativos da América, né? Tanto o milho quanto a mandioca, todos os dois tiveram seu desenvolvimento aqui, né? Com os ameríndios. Beleza. Então, nativos da América, como mostram o texto abaixo. O milho foi domesticado na Mesoamérica e daí resultou o milho que se conhece hoje. Bom, a gente conhece muito pouco, né? Porque, segundo alguns registros, nós devemos ter aí uma variação de mais ou menos 5.000 espécies, né? Entre milhos e batata. E a mandioca, tão importante hoje em dia, é uma planta venenosa extremamente tóxica que foi domesticada na Amazônia por um processo de engenharia genética. É isso mesmo, os nossos indígenas fizeram esse processo de domesticação. Diz-se ou observa-se que grande parte desse processo, né, vai dar origem a essa diversidade, essa pluralidade alimentar que nós temos hoje. Né? Esse processo de engenharia genética. Né? Processo de cruzamento, verificação, observação, com desenvolvimento aí ao longo dos tempos. Neves Eduardo Góes, por que não tem pirâmide no Brasil? Bom, eu sempre faço essa pergunta, né, para os meus alunos, por que nós não temos pirâmides no Brasil? E uma das possibilidades de nós não termos pirâmides no Brasil está relacionada às características da nossa região, especificamente essas características que nós temos de quê? De tanto uma fauna quanto uma flora extremamente ricas, o que é diverso das regiões onde nós observamos o surgimento e o desenvolvimento de outras civilizações, beleza? Bora lá então. Bom, a partir da leitura do texto, podemos afirmar, e aí a gente vem com a questão aqui, então a partir da leitura do texto, ok? Eu fiz a leitura do texto, podemos afirmar que a domesticação de plantas desenvolvidas pelos habitantes da América ocorre. Opa, peraí. Então eu preciso voltar no texto novamente, porque é uma questão interpretativa, ok? O milho foi domesticado na Mesoamérica, daí resultou o milho que se conhece hoje. A mandioca, tão importante hoje em dia, é uma planta venenosa, extremamente tóxica, que foi domesticada na Amazônia por um processo de engenharia genética. Espera aí, pessoal, eu preciso então dar uma observada agora nas alternativas para ver o que é que vai me ser cobrado. Alternativa A, por volta de 5,5 milhões de anos, na pré-história, o Homo habilis desenvolveu a domesticação, né, de plantas na América. Opa, peraí, problema aqui, né? O Homo habilis, tá? Ele vai ser o quê? Eu costumo observar que o Homo habilis, ele é o quê? Ele é uma espécie de carniceiro. Então ele vai se alimentar de restos, né, dos animais de maior porte que caçam, então ele vai começar a fazer essa alimentação. Então, este Homo habilis não pode ter desenvolvido, né? Porque o que ele conseguiu desenvolver ali foi esse movimento de pinça e a partir daí, né, conseguiu observar que ele poderia segurar objetos e esses objetos então, né, ele conseguiria segurar e
efetuar algumas situações. Então, nenhuma situação. Beleza? A datação também. Alternativa B, na pré-história, por volta de 6,5 milhões de anos, quando os primeiros hominídeos americanos desenvolveram a domesticação de plantas. Problema aqui também, ó, na pré-história, por volta de 6,5 milhões de anos, por volta de 5,5 milhões de anos, a gente tem um pequeno problema aqui. Quando nós falamos com relação à questão, né, ligada ao desenvolvimento da agricultura, temos ali uma data para o que nós chamamos de Revolução Neolítica. É isso mesmo, se liga, Revolução Neolítica. Essa Revolução Neolítica, né, tem uma datação aí aproximada de 10 mil anos antes de Cristo. Professor, e que revolução neolítica é essa? Essa revolução neolítica é o processo onde teremos o quê? A transição, tá? De quê? Do seminomadismo. Professor, seminomadismo? É, seminomadismo. Né? Para o sedentarismo, através do quê? Da descoberta da agricultura e domesticação dos animais. Né? Então, é o período de saída do paleolítico para o neolítico, ok? E professor, de onde é que vem essa questão de semi-nomadização? É que com a descoberta e domínio do fogo no período final ali, né, do que nós chamamos de pré-história, ela é dividida em dois períodos, paleolítico e neolítico, tradicionalmente. E efetivamente nós vamos ter ali, entre esses dois, um período chamado de Mesolítico. Nesse Mesolítico, ali por volta de 50 a 10 mil antes de Cristo, né, de 50 mil a 10 mil anos antes de Cristo, tem-se ali, né, o processo de domesticação do fogo, que leva a esse seminomadismo e, como consequência, né, um maior assentamento, né, dessas civilizações. Beleza? E o grande elemento está aí na data, o grande segredo está aí na data. Se o segredo está aí na data, vocês já observaram. Opa, peraí, por volta de 6 mil antes de Cristo a 5 mil antes de Cristo, quando o Homo sapiens, correto, olha aqui, Homo sapiens, né? Professor, então quer dizer que o aspecto ligado à cultura, sim, né? É a transição do Homo neanderthalis para o Homo sapiens, né? O Homo neanderthalis responsável pelo refino das ferramentas, né? E ali o final do paleolítico para o início do neolítico, da pedra lascada para a pedra polida, está ligado ao surgimento dos exemplares, né, aqui do Homo sapiens, né, que desenvolveu esse processo de domesticação das plantas na América, sim. E aqui há a importância de se lembrar de outra coisa, né? Ali do período, né, de transição dessas sociedades e lembrar também de um período chamado ali, ou melhor, de um momento, né, que a gente observa nessa nossa história aqui, ok? Que vai estar ligado ao período do Pleistoceno, né? Que ali é o processo de divisão desse período, né, de 12 mil antes de Cristo e depois 12 mil posterior de Cristo, ok? Que é o processo onde nós temos a chegada dos migrantes para essa região por volta ali de 14 mil antes de Cristo, um processo de adaptação, e 11.800 anos antes de Cristo, o seu processo de sedentarização e desenvolvimento de uma cultura. Beleza? Então essa sociedade vem e vai começar a se organizar e se estruturar e desenvolver, segundo aqui a nossa alternativa, por volta de 6 a 5 mil antes de Cristo. Então, aqui a alternativa correta é a alternativa C, beleza? Na pré-história, o Australopithecus bonsai, né, foi o primeiro grupo de hominídeos a desenvolver a domesticação de plantas. Não, meus nobres, o elemento está ligado aqui com o Homo sapiens, né? O Homo erectus, embora não vivesse em casas, aprendeu a domesticar as plantas, né, na América no período da pré-história. Olha aqui, gente, daqui para cá, né, a gente tem até uma alternativa correta. Entretanto, né, nós temos um probleminha. A sequência desse para esse, né, então do Homo habilis para o Homo erectus, não estará aqui ligada a essas datas.
Beleza, pessoal? Vamos então observar a nossa alternativa correta. É a alternativa C, por volta de 6.000 a.C. a 5.000 a.C., quando o Homo sapiens desenvolveu o processo de domesticação das plantas na América. Professor, tanta informação, tanto elemento. Gente, se apeguem à questão das datas. Segredo, 10.000, né, antes de Cristo. Ou seja, anterior a esse processo, não existem registros de domesticação, nem das plantas e muito menos dos animais. A gente mata a questão aqui com bastante tranquilidade. Pré-história brasileira, sem problemas aqui para vocês. Beleza? Olha aí, vamos lá de novo. UFRR 2017, questão 2, de todos os legados culturais deixados pelos gregos antigos, tá? Os 3 que tiveram impacto mais óbvio na vida ocidental moderna são o atletismo, a democracia e o drama. Nos dias de hoje, poucos indivíduos estudam grego antigo. E, no entanto, a maioria já assistiu, pelo menos na televisão, né, um evento atlético ou políticos empenhados em debate democrático ou a encenação de uma peça teatral. Bom, quer dizer que esta questão está cobrando para a gente, está ali começando a chamar a atenção da gente, em que aspecto? O texto inicial, tá, chama a atenção para a gente de quê? De que aspecto? Ele chama a atenção para o legado grego, ou seja, aquilo que os gregos produziram e que perpassou, né, e que ultrapassou o tempo e está hoje. Qual o conteúdo que nós estamos vendo aqui? A gente está falando então de uma sociedade clássica, especificamente a sociedade grega. Vamos lá? Vamos observar aqui a questão. O Brasil, em 2016, sediou os Jogos Olímpicos. Entretanto, as primeiras Olimpíadas realizaram-se em 776 a.C., né? Com apenas uma modalidade, a corrida de 200 metros, chamada de Stadium. Durante 7 dias, atletas de todas as cidades gregas, em sua maioria jovens de famílias aristocráticas, reuniam-se para um festival olímpico. Sobre o surgimento dos Jogos Olímpicos, marque a alternativa correta. Bem, pessoal, devemos observar uma coisa que me chama a atenção com relação a essa questão do legado, né? E aí a gente vai observar 2 processos. A gente vai deixar o período lá de 776, que a gente estaria ali bem no processo do período arcaico, e vamos voltar ali à questão do período pré-homérico. Rapidamente, quando nós temos o surgimento de quê, pessoal? Nós temos o surgimento da Arité e da Aristói. É isso mesmo, né? Nessa sociedade gentílica do período homérico, ok? Existia uma figura chamada de poeta rapsodo, que fazia o quê? Que contava os grandes feitos, né, dos antepassados. Lembrem-se, a religião grega está ligada ao culto desses antepassados. E aí vamos relatar as histórias, né, da Ilíada e da Odisseia. Inspirados nessas histórias, né, nesses grandes feitos, nós teremos então o surgimento de quê? Da Arité, que será o conjunto de virtudes, as pessoas virtuosas. Isso, ou seja, aqueles com valores sociais, né, que serão dignos dessas benesses ou dos benefícios dos deuses. Destes, quando nós transitemos, né, para a polis, teremos então, ou derivarão então a Aristé, que vai dar origem a quê, meus jovens? Que vai dar origem a esta aqui, que é a aristocracia. Bom, tudo está então ligado ao culto aos antepassados e à questão das divindades. Diante desta perspectiva, né, vamos lá, sobre o surgimento dos Jogos Olímpicos, marque a alternativa correta. Os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga ocorriam a cada 4 anos, sendo evento que incluía cerimônias religiosas e jogos esportivos em homenagem a Zeus. Bom, essa aqui está, isso aí, correto. Vamos lá.
Os Jogos Olímpicos surgiram na Grécia com a finalidade de acabar com a Batalha de Maratona em 490. Batalha de Maratona que vai estar ligada a quê? As guerras médicas, ok? Então, o primeiro conflito, né? Ou seja, esse conflito que se tem entre gregos e persas, né? E a Batalha de Maratona, especificamente, né? Foi ali o processo que, ao final dela, alguém, né? Ou seja, sai-se para comunicar a vitória grega. Então, não está ligado. Os Jogos Olímpicos, né? Permitiram que a Liga de Delos formasse novas alianças com os povos no Mediterrâneo. Bom, não é essa questão de formação de alianças, tá? Porque cada cidade e estado autônoma do ponto de vista político e do ponto de vista econômico, né? Interligadas pelo aspecto cultural, tinha interesse de quê? Mostrar os seus melhores, né? Então, não se celebra esse processo, tá? De alianças, ok? A hegemonia dos gregos no período clássico permitiu que os Jogos Olímpicos ocorressem em lugares como o Egito e a Índia. Bom, como legado cultural, ele pode ser expandido a outros territórios, ok? Entretanto, nesse período, não. Ou no período clássico não ocorreu essa possibilidade. As Olimpíadas na Grécia ocorriam a cada 6 anos e caso estivessem em guerra havia trégua sagrada, né? Uma interrupção temporária da guerra. E a alternativa correta, como a gente já adiantou para vocês, a alternativa a os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga ocorria a cada 4 anos, né? Sendo um evento que incluía cerimônias religiosas e os Jogos Esportivos em homenagem a Zeus. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Vamos lá? Questão número 3. Beleza? Vamos então prestar atenção. Olha aqui. Leia o texto a seguir sobre o funcionamento das escolas medievais. Olha, gente, me encanta muito as escolas medievais, né? As escolas medievais vão surgir a partir de quê? De uma grande reforma feita no período carolíngio. É isso mesmo, no século VIII, ali por Carlos Magno. Um renascimento que nós vamos chamar, a partir de agora, né, ou é chamado pela história, de Renascimento Carolíngio. Tudo bem? E aí vamos ver aqui o que está trazendo a questão para a gente. Eu vejo uma reunião de estudantes, seu número é grande, a todas as idades, há crianças, adolescentes, moços e velhos. Seus estudos são diferentes. Uns exercitam sua língua inculta a pronunciar novas palavras e a produzir sons que lhes são insólitos, né? Outros aprendem em seguida ouvindo as inflexões de termos em sua composição e sua derivação. Outros trabalham com um estilete e tábuas revestidas com cera. Outros traçam com mão sábia sobre membranas diversas figuras de cores diferentes. Outros a tanger uma corda esticada em um pedaço de madeira, tirando ali melodias variadas. Outros explicando certas figuras de geometria, outros com auxílios de certos instrumentos, o curso e a posição dos astros e a revolução dos céus. Outros tratando da natureza das plantas, da constituição dos homens, né? Das propriedades e virtudes de todas as coisas. Com base no texto e sobre o acesso às escolas, acesso às escolas e universidades medievais na Europa Ocidental, podemos concluir que a educação na Europa medieval ocupou lugar dos mosteiros no processo de ensino, rompendo totalmente com o ensino religião cristão e possibilitando o acesso a todos. Bom, pessoal, ela depois culminará nesse processo aí com os mosteiros, né? E ela não vai efetivamente romper, ela será uma questão religiosa, tá bom? As escolas eram frequentadas principalmente pelos filhos dos servos, né? Enquanto esses desenvolviam as atividades nos campos. Outra situação aqui que aí traz para a gente o quê? Traz o processo de universalização. Para a gente ter uma noção com essa questão da universalização da educação, especificamente no Brasil,
ela é um advento, né, que vem aí da LDB de 96. Esse processo de universalização é extremamente recente, tá? Não dá para pensar ela nesse período aqui. Tudo bem? Ó, C. Os servos participavam das escolas com possibilidade de aprender a desenvolver novas tecnologias à época. D. As escolas e universidades no período medieval, na Europa Ocidental, ofereciam oportunidades de estudar para todos, contudo estavam voltadas inicialmente ao mundo rural. As escolas e universidades no período medieval eram fortemente influenciadas pela tradição cristã e o seu acesso era restrito a determinados grupos sociais. Galerinha do bem, vamos lá observar o que a gente tem aqui e é especificamente a alternativa E. Né? Por que a alternativa E? Vamos observar aqui o que a gente tem nas demais. A educação medieval na Europa Ocidental ocupou o lugar dos mosteiros. Não, de escolástica. Início da escolástica, século VIII, né? Rompendo totalmente com o ensino cristão. Primeiro que não rompe, se torna, ele é cristão. Na realidade, tem um objetivo, né? Como você tem uma estrutura organizacional no Império de Carlos Magno, da necessidade de mão de obra, né? Na necessidade do processo de formação de burocracia. Por isso que ela se inicia. As escolas eram frequentadas principalmente pelos filhos do servo, de maneira alguma, né? Ela era frequentada, né, por grupos sociais e econômicos mais empoderados do ponto de vista das riquezas materiais, ou seja, a posse da terra, ou mesmo que se diga ali da questão econômica. Então, a alternativa é a nossa alternativa correta para esta questão. Deixa eu... Bora lá? Opa! Bom, pessoal, vimos então, né, que essas três primeiras questões, eu sempre costumo chamar a atenção, nós tivemos o quê? Uma questão relacionada ali, a questão da pré-história, uma questão relacionada ali à questão do legado grego, então a questão da antiguidade clássica, ok? E uma outra questão relacionada especificamente a quê? A questão do período medieval, beleza? A questão do período medieval. E aí agora a gente vai figurar, né, para uma questão aqui ligada a um outro contexto e a um outro período da história. Vamos ver o que está nos esperando? Na cidade de Óbidos, em 11 de janeiro de 1854, Raimunda, 24 anos de idade, crioula, bem rentina, um tanto baixa, bem figurada, muito humilde. Estava fugida com seu companheiro José Moisés, de 26 anos de idade, cafuz, bastante fornido de corpo, estrutura regular, mal encarado, né? Olhos pequenos e fundos. Os dois fugiram com a ajuda do forro Antônio Maranhoto, natural de Maranhão, que antes o Antônio Maranhoto foi marinheiro de embarcação de guerra. Em fevereiro de 1861, a escrava Benedita Cafusa, natural de Óbidos, com falta de dentes na frente, cabelos cacheados, cheia de corpo, cara risonha, fugiu na companhia de soldado mulato Francisco Lima. Levou uma rede nova, um balaio e um baú de cedro, contendo um par de chinela, um fio de conta de ouro, uma camisa de chita amarela, uma saia de cambraia branca com 3 folhos, e 2 camisas brancas. Em abril do mesmo ano, a escrava Maria, crioula rentina, magra, alta, olhos e beiços grandes, fugiu com Hipólito, crioulo bem rentino, barbado, falta de dentes na parte superior. Maria e Hipólito fugiram pouco tempo depois do falecimento de seu senhor Antônio Guerra, diretor de índios no Rio Madeira. A viúva pedia a captura ainda, oferecia R$100.000 de recompensa por cada escravo. Galera, Óbidos, Rio Madeira, está ligado à região norte do nosso estado, ok? Ou melhor, região norte do nosso país, beleza? Então aqui vamos ver o que nos cobra essa questão. Com base no texto 1 e nos seus conhecimentos,
Percebam a diferenciação. Com base no texto e nos seus conhecimentos sobre a escravidão negra no Brasil durante a segunda metade do século XIX. É correto afirmar. A má influência masculina explica as fugas das mulheres escravas, pois o trabalho escravo feminino era feito exclusivamente no interior das casas grandes, onde geralmente as negras eram tratadas como parte da família. Bom, isso aqui vai me lembrar, né, um aspecto ali da sociologia, que especificamente a gente terá o quê? A gente terá uma questão chamada de democracia racial, mas creio que não ser essa questão. O estado do Amazonas foi um dos primeiros a decidir pelo fim da escravidão, e isso aconteceu porque não havia mais escravos negros na região. A questão da escravidão aqui na região ela é um pouco mais tardia, né? Dado ou devido ao fato, né, da dificuldade, inclusive, de se chegar aqui. Tá? E também da própria natureza do que aqui se fazia. Nós estamos falando de uma região cuja a questão econômica, vamos ligar todo o aspecto econômico. Por quê? A mão de obra escrava é uma mão de obra cara, então eu tenho que ter uma rentabilidade. E nessa região norte, né, especificamente ocupada e colonizada após 1637, o processo de ocupação dessa região ela é muito diferente do que acontece na ocupação, né, litorânea do Brasil, ok? Vamos lá. C. Em 1871, a Lei do Ventre Livre libertou milhares de filhos de escravos, diminuindo consideravelmente a fuga das mulheres, como apresenta o texto. Em 1850, pela Lei Eusébio de Queiroz, foi proibido o tráfico internacional, consequentemente a importação, mas sendo legal manter escravos. Embora submetidos a trabalho compulsório, as mulheres do cativeiro recebiam cuidados especiais de seus senhores, por isso tinham liberdade plena para constituir e manter laços de família. O que eu quero que vocês observem aqui, ok? Aqui a questão vai nos pegar, ou seja, com base no texto. Mas especificamente nós temos que nos lembrar de quê? Dos nossos conhecimentos relacionados à questão da escravidão, ok? E de todas as questões aqui, primeiro, nós não tivemos essa abolição aqui no Estado, né? Em 1871, a Lei do Ventre Livre libertou milhares de filhos de escravos. Ela não liberta, ela então faz o quê? Aqueles que nascidos após aquela data, sim, seriam livres, né? E esse objetivo é o que a gente vai chamar, né, de leis para inglês ver, ok? Em 1850, pela Lei Eusébio de Queiroz, foi proibido o tráfico internacional. Justamente, né? Começa tudo quando? Vamos lá? Desde muito cedo, né? Ou seja, a Inglaterra já tinha um interesse na liberdade dos escravos aqui. Por quê? Escravo não compra, precisava e necessitava de mercado consumidor, fornecedor de matéria-prima, mas mercado consumidor também. O que se observa? Né? Se observa uma pressão, tá? Uma pressão para a abolição da escravatura aqui no Brasil. Mas a questão é que a base de trabalho no Brasil ela é escrava, ok? Esse processo, então, passa a ser acelerado a partir de um rompimento em 1844, né, com uma legislação ali específica, ok? Chamada de Tarifa Alves Branco, que rompe com a Inglaterra. Rompe com o quê? Fazendo uma taxação maior, né, aos produtos ingleses, variação de 20% a 60%. E isso leva por consequência, a uma outra lei por parte de quem? Por parte dos escravos, não, por parte da sociedade, por parte dos ingleses. Que situação é essa, né? A lei Bill Arden, que faz o quê? Viu o navio? Tá com escravos? Pode tirar, ok? E em consequência disso, a proibição da lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico, né? Ou seja, proibia então o tráfico internacional, mas, né? E a importação, mas você vai ter aqui então a permissão para ter escravos no Brasil, né? O que vai dar ali na sequência ao tráfico interprovincial. Beleza, galera? Bora lá para a próxima. Opa!
período regencial, né? Eu costumo brincar o seguinte, que no período regencial nós temos ali, quando eu vejo, primeira coisa que dá uma olhadinha, que durante o período regencial, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter então a consolidação de partidos políticos no Brasil. Opa! Então, Partido Liberal e Partido Conservador, divergentes entre si, mas iguais. Por quê? Não estão ligados, né, ou antenados com as questões de mudanças estruturais. Lembrem-se disso. Não estão, né, dentro de suas passagens, não está ligada à questão de mudanças estruturais. Tanto é, né, que nesse período, durante o período regencial, ali de 31, com a abdicação de Dom Pedro I, né, até a ascensão, em 1840, de Dom Pedro II, com o golpe da maioridade, nós teremos uma série de movimentos sociais, né, ou revoltas regenciais, beleza? Vamos então fazer uma pausa no comentário, vamos voltar para a questão, ok? Durante o período regencial, a atuação política dos partidos liberal e conservador não impediu a ocorrência de diversos conflitos, entre eles a cabanagem, ok? A cabanagem, que envolveu a população civil, políticos influentes e as forças militares leais aos governos regenciais entre 1835 e 1840. Professor, mas eu me lembro da questão da cabanagem, né? Ela tem o seu fim em 1836. Beleza, gatinho? É isso mesmo, ela tem o seu fim em 36 no Pará, mas ela se interioriza, né? Tendo ainda seus resquícios, né? Até 1840, quando efetivamente ela é finalizada. Beleza? Olha aí. E o que está perguntando aqui para a gente? Vamos lá? Presta atenção. Questão que é típica da Universidade Federal de Roraima, né? Ela, então, vai pedir para a gente sobre esse contexto. Qual contexto? Período regencial. Beleza. Dentro do período regencial, né, o que aconteceu aqui, né, sobre esse contexto? Que contexto? Contexto histórico, ok? Olha aí, o contexto histórico de quê? Do período regencial. Vamos lá? E aí está pedindo para a gente o quê? Pode-se afirmar, exceto, marco, exceto, marco, exceto, marco, exceto, marco, exceto, sem. Para quê? Porque é o seguinte, está fazendo a prova, está com pressa, vai fazer o quê? Vai na primeira alternativa, na segunda pode estar correta. O que eu vou marcar? Perdi a questão não por desconhecimento, perdi a questão por falta de atenção. Então, marco exceto de novo, só para não correr o risco. Fechado? Vamos lá. Então, contexto, período regencial. Ribeirinhos, negros, índios, mestiços e brancos compuseram em diferentes escalas a enorme massa de mortos em consequência da cabanagem. Correto, né? Porque ela é um movimento que vai contar com apoio tanto de populares, né? Cabanagem, cabanos. Será essa população ribeirinha, esses colonos que aqui vivem, né? Que vão ter o quê? Por que cabanagem? Aquela casa de taipa, né? Aquela onde você tem especificamente, né, a população ribeirinha vivendo, aonde? No norte, aqui especificamente ligada aí à nossa região, ao nosso querido estado de Roraima, beleza? Começando ali na sua interconexão com o Pará, até chegar a se tornar então Rio Branco. Então essa aqui está correta, porque eu terei diversos grupos sociais que vão compor, né, tanto os grupos mais simples quanto os mais abastados. O problema é que eles não terão, né, a mesma vontade, o mesmo desejo. O que é isso, professor? Eles não terão os mesmos objetivos, tá bom? As fugas e deserções, né, como descrito no texto 1, demonstram o descontentamento popular e a resistência aos serviços forçados, fatores que fomentaram a participação, né, dos negros e mestiços e negros na cabanagem. Correto, né? C.
os governos regenciais não eram considerados representativos dos interesses dos fazendeiros e comerciantes do norte. Não, meus nobres. Por quê? Vamos lá? É o seguinte, uma região abandonada, uma região sem algumas políticas ou sem a participação. Acontece que quando da chegada ali do Império, ou melhor, do Império não, da corte portuguesa e depois a sua conversão para a questão do Império, essa região ela precisou ser conquistada. Por quê? Nós vamos ter o quê? Duas regiões. Nós vamos ter então o estado do Maranhão e o estado do Brasil, sul e norte. Um sediado ali no sul do país e o outro ligado diretamente aonde? Diretamente à corte portuguesa. Então, Dom Pedro I precisou chegar aqui, conversar e também fazer uso de processo repressivo para poder fazer o quê? A anexação desse território. E nesse processo de anexação, uma série de compromissos firmados para poder observar as mazelas e as dificuldades que viviam essa sociedade. Beleza? Olha aí, e isso acaba não sendo cumprido. Por que não acaba sendo cumprido? Porque Dom Pedro I acaba então abdicando, Então, quando ele abdica, peraí, ele comprometeu-se, abdicou, Quando então assumem ali os conservadores, passam a fazer o quê? Uma interferência. E a galera está querendo o quê? Mais autonomia. E com essa interferência, aqueles que eram contrários passam a ser perseguidos. E nesse processo é que efetivamente se dá a revolta. Tá bom? Vamos ver aqui a alternativa D. Exemplo do que aconteceu em Minas Gerais. O Partido Conservador do Grão-Pará não aceitou a posse de Dom Pedro depois da independência e esse foi o estopim do conflito que terminou sem derramamento de sangue. Olha, temos aqui alguns problemas nessa alternativa D, ok? O primeiro desses problemas aqui é o seguinte, o exemplo do que aconteceu em Minas Gerais, o Partido Conservador do Grão-Pará não aceitou a posse de Dom Pedro I. Espera aí, a posse de Dom Pedro I está fora de contexto aqui, Ou seja, Dom Pedro I em 1835, no período regencial, é pós Dom Pedro I, ou seja, depois de sua abdicação. Aí está um dos erros. E não terminou, que terminou sem derramamento de sangue, foi um dos conflitos mais sangrentos, Morte de 30 mil pessoas. É, isso mesmo, Então, a gente fica aí, a gente observa aí, vamos ver, a alternativa D, é isso mesmo, O período regencial trouxe mudanças na legislação, a alternativa E, que demonstra a limitação da participação popular no governo, pois não abordavam os problemas como saúde, habitação e educação, que geravam grande instabilidade política no Império. Justamente. Porque o que a gente tem aqui, gente? Vamos pensar nesse período aqui, pessoal. Eu costumo observar que a gente tem o que aqui? Uma disputa por poder, estabilização e manutenção no poder, E esse exceto aqui vai nos dar essa alternativa aqui, onde nós temos quais as diferenças, O estopim não fora esse processo, o estopim fora a interferência e a substituição do governador, ou seja, do presidente da província, beleza? E que terminou sem derramamento de sangue? Muito pelo contrário, nós tivemos foi um grande derramamento de sangue. Inclusive a ordem foi a seguinte: vá e não faça prisioneiros. Foi isso mesmo que você ouviu. Vá e não faça prisioneiros, E assim fora feito. Beleza, galera do bem? Questão número 6. Opa, de novo, olha aí. Vamos ver outra questão relacionada a quê? A nossa querida história de Roraima, Mais uma questãozinha ali ligada à questão da história de Roraima. Vamos ver então. Na aula magna que proferiu na UFRR em maio de 2016, Davi Copenau, uma grande importância, liderança Yanomami, reconhecida internacionalmente. Ele afirmou nessa aula magna. O que é uma aula magna? É uma aula de introdução de semestre, aonde dá um tom daquilo que vai ser discutido, dá um tom da perspectiva dessa universidade. Não só índio vai sofrer, todo mundo
todo mundo vai sofrer, todo mundo vai tomar água suja. Epa, relacionando a afirmação do autor com a história de contato dos povos indígenas durante a colonização de Roraima, e aí é incorreto, beleza? E aqui, ó, de novo, uma questão que traz pra gente incorreto, né? De novo, novamente, ok? No fim do século XX, Roraima passa pelo boom da mineração. Quando, professor? Simples, meus amiguinhos. A partir de 1980, fim do século XX, isso, né? Nesse contexto, foram afetados por doença, violência dos garimpos, né, que acabam por invadir as suas terras. É isso mesmo, né? Os indígenas de Roraima participaram ativamente como trabalhadores em fazendas de gado, instaladas na região do Rio Branco a partir do século XIX. Ok? Bom, sim, isso também ocorreu. Isso também ocorreu, esse processo também ocorreu. Né? O estado de Roraima nasceu em 1988, né? Pela mesma Constituição que garantiu aos índios o direito de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Professor, isso ocorreu? Também. Só que a questão é a seguinte, salvo engano ali, artigo acho que 217. Mas dentro desse contexto ali, né, tradicionalmente ocupam, né, o direito originário ali à terra. E aí o que a gente vai ter? Vamos ver aqui a questão alternativa D. Davi Copenaua se nega a lidar com elementos da cultura dos brancos. Né? Na visão de Davi Copenaua, a mineração traz sofrimento e destrói a natureza. A poluição das águas, por exemplo, afeta não apenas os índios, mas como todo o planeta. Pessoal, qual é então aqui a nossa alternativa? Creio que vocês aí já acertaram, né? Então, essa alternativa que está aí para a gente, a alternativa D. Por quê, professor? Davi Copenaua se nega a lidar com os elementos da cultura dos brancos. Não, ele não se nega a lidar com, né, aspectos ali da cultura dos brancos, ok? O que ele está falando aqui? Ele está dizendo, ó, não só índio vai sofrer, né? Todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai tomar água suja. E essa água suja está relacionada ao quê? Ao processo dos dejetos, né? Porque o ouro, né, se utiliza uma grande quantidade de mercúrio no seu processo de captação. O seu uso indiscriminado acaba contaminando a água, contaminando, né, os lençóis, contaminando os peixes, e ele coloca que essa situação não vai afetar somente o índio, vai afetar a todos, né? Então, as alternativas A, B, C e E estão corretas, e aí vale então chamar a atenção a alternativa D. Beleza? Opa! Vamos lá, questão de número 7. A gente já está caminhando ali para o final da prova, né? Professor, mas eu não vou ter esse tempo todo. Gente, a gente está fazendo aí, né, uma revisão, tocando ali em alguns elementos e alguns pontos principais. Vocês observaram uma grande incidência da história de Roraima, vocês observaram, né, tanto da pré-história quanto da história, né, mais contemporânea, essa relação, né, que a gente tem, ou seja, que se teve ali com o aspecto da mineração, da garimpagem, né, no final do século XX. Ó, a República Brasileira participou da Segunda Guerra Mundial, ao lado dos aliados, lutando contra o eixo. Neste contexto, tem grande importância o território de Roraima para o serviço de vigilância estadunidense. Por quê? Opa, peraí, o que acontece com essa região aqui? Né? O que a gente tem aqui? Vamos lá? Vamos ler as alternativas. Ok? A Amazônia era a área de interesse dos Estados Unidos, né? Porque possibilitava conter avanços em direção ao Caribe. Dessa forma, permitia a defesa do Canal do Panamá, no caso, território federal do Rio Branco. Tinha-se facilidade e possibilidade de alcançar o Panamá, acessando a Venezuela, né? E a Guiana Francesa. Questão ali, ó, correta, né? Ou seja, é uma área importante devido à sua localização
estratégica. Né? Estamos observando que mais uma questão ligada ao entendimento da região, ok? E ali a importância desse domínio, ou seja, desse controle dessa região, beleza? O general brasileiro Góes Monteiro cogitava a possibilidade, se necessário, de transportar óleo e gasolina de aviação em territórios bolivianos em direção ao Rio Branco e Rio Purus. Oswaldo Aranha, ministro das Relações do Exterior, no período da Segunda Guerra, não autorizou o Departamento de Guerra dos Estados Unidos a instalar observadores em Boa Vista e Manaus, como também proibiu o uso de aeronaves estadunidenses na região. A pressão internacional e nacional levou o interventor do Amazonas, Álvaro Maia, a adotar a estratégia de supervisionar a área de Boa Vista com amplos recursos, porque não existiam problemas logísticos na fronteira para operações militares. Abastecimento de comida, óleo, gasolina era de fácil realização. Muito pelo contrário, aqui tudo de difícil realização. Ainda mais nesse período aqui da Segunda Grande Guerra Mundial, meus nobres. Como assim, professor? Simples. Se eu estou falando de Segunda Grande Guerra Mundial, Roraima, especificamente, essa região aqui, ela vai ter em torno de quase 2.000, 3.000 pessoas, né? Então, tudo muito difícil, né? Os imigrantes alemães, italianos e japoneses que se instalaram na Amazônia brasileira não foram monitorados pelos órgãos de segurança dos Estados Unidos. Muito pelo contrário, foram sim monitorados. Opa! Peraí, estamos chegando no final. Vamos observar o que essa questão nos cobra. Quando o golpe de 1964 no Brasil, o qual se deu início a uma ditadura civil-militar que durou 20 anos em consonância com a Guerra Fria, podemos dizer: o golpe derrubou o presidente João Goulart a partir de uma colisão conservadora composta por setores da Igreja Católica, imprensa corporativa e empresários, instituindo a partir daí um período de cerceamento das liberdades civis e de opinião, com práticas de tortura e desaparecimento dos opositores do regime. Correto, meus nobres? Correto, né? Ou seja, confunde-se muito colocando que Jango era um comunista. Na realidade, Jango, é o que, meus nobres? Né? Quem que é essa figura aqui pra gente? Ok? Esse camarada, no caso que está colocando aqui, ele seria um nacionalista, né? O grande problema dele foi ali ter tocado na possibilidade do que se chama de quê? Reforma agrária. Ou seja, foi o ponto crucial que ele tocou e ali assustou, sendo então considerado. Jango preocupava os conservadores porque condecorou um revolucionário Ernesto Che Guevara e procurou estreitar laços com o RSS. Leonel Brizola, cunhado de Jango, político em ascensão, defendia a tese de renúncia patriótica para evitar uma guerra civil no Brasil. Não, Jarbas Passarinho, ministro de Estado do governo Costa e Silva, em relação ao ato institucional número 5, defendeu fortemente a democracia e se opôs àquela medida. Muito pelo contrário, Ou seja, o ato institucional número 5 ali de 1868, Então, fora de contexto, esses elementos, então coloca aqui a alternativa A. Questão número 9, chegamos então à última questão dessa prova de 2017. Durante o governo de José Sarney, em relação à primeira eleição direta depois da ditadura civil-militar, pode-se afirmar que, ou seja, redemocratização, reabertura, e na realidade, depois do José Sarney, porque ainda do José Sarney ainda foi feita pelo colégio pelo colégio eleitoral. Só que tem um detalhe, não foi José Sarney que foi indicado. Foi quem? Foi Tancredo Neves, mas que acabou falecendo, ok? Então vamos lá, observar, depois do governo, pode-se afirmar ali que aconteceu o quê? Mário Covas, importante líder do PSDB, apoiou Collor. No segundo turno das eleições, Leonel de Moura Brizola estava vinculado ao Partido Comunista do Brasil, que propunha auditoria nas contas públicas. O presidente Sarney foi o principal apoiador da candidatura de Collor, levando o então candidato ao segundo turno,
Collor foi candidato do PDS, importante partido de direita. As eleições foram definidas no segundo turno, com a disputa entre Fernando Collor de Mello e Lula, Pessoal, é aqui, vamos prestar atenção aqui, ó. As eleições foram definidas em segundo turno, correto? Com uma disputa entre Fernando Collor e Mello. Fernando Collor de Mello, sim, e Lula. Pessoal, qual que é a dinâmica que a gente está vivendo no Brasil? Ou seja, qual que é a dinâmica que o mundo está vivendo? Um mundo bipartido, um mundo polarizado, Olha aqui, Dentro, ou seja, dentro desse contexto ainda com o fim da Guerra Fria, mas ainda vivendo esse mundo ali entre direita e esquerda, ok? Com aqui o primeiro sendo representante desse consenso aqui do que a gente vai chamar de neoliberalismo, um novo liberalismo, a escola ali de Milton Friedman, ali 1973, e o segundo, defendendo propostas reformistas. Então, a alternativa é a correta. Beleza, galerinha do bem? A gente, então, resolve, encerra por aqui e na próxima conversa nós estaremos com a nossa prova de 2018. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Fui!